Daniel capítulo 8. O texto reza o seguinte: a visão do carneiro e do bode. Amém? Na Bíblia, rapaz, nós estamos acostumados com aquele evangelho que fala de Jesus. Jesus cura, Jesus batiza, Jesus é bom, e é muita coisa mesmo, e é mesmo. Amém? Agora, a luta do carneiro com o bode na Bíblia, isso aqui aconteceu por volta de 333 a.C. Vamos só dar uma pincelada, o qual nós prometemos aqui. Vai estar nas redes sociais aí. É o pessoal aí das redes sociais, né, do canal O Despertar Escatológico em prol da fé cristã. Então vamos estar lendo aqui, ó, no livro de história. Aí você vai ver no livro de história como esse livro de história reza a história, aquilo que eu e você, se entrar numa escola pública, privada ou na faculdade para aprender, para ser alguma coisa na sociedade, para ser até um ministro, para fazer as leis para a população, conforme Isaías 10 vai. O que nós temos que aprender na escola para tirar o rolo ali, para mostrar que formou, aquilo que eu e você quebra a cabeça para conseguir aquele diploma tão esperado, né? Para ser alguém que eu estudei, eu fiz faculdade, PhD, academia de letras, eu tenho diploma, me mostra. Aí você mostra aquele diploma bonito, mostra o seu mérito, e tem mérito, porque estudou na escola, fez faculdade, é doutor fulano de tal, é doutora fulano de tal, afinal de contas você estudou, nós estudamos, somos alguma coisa, aleluia. Mas só que tudo que nós estudamos ou estamos estudando, que é aprender nas faculdades, nas redes sociais, tudo já está escrito na Bíblia. Já estava lá. Quer ver? A luta do carneiro com o bode. Deixa eu adiantar para você. Isso aconteceu na história secular. O carneiro aqui, literalmente, foi os Medes Persa. Amém? Que tomou Babilônia. Amém? Aleluia. E o bode aqui é justamente o Império de Alexandre o Grande. Você sabia disso? Não? Pois é, no livro de história. Então vamos ler aqui o livro de história, você vai ver. E nós vamos comparar com a Bíblia. Ou melhor, nós vamos ler a Bíblia e comparar com o livro da história. Quer ver? Nesse livro de história aqui, está escrito assim: Alexandre o Grande, livro de história. Olha, escuta aqui. Aí você vai ver o que esse livro fala acerca de Alexandre o Grande, em que nós temos que fazer faculdade, estudar para ser alguém na sociedade. Amém? Entendeu? Filipe 2, livro de história. Filipe 2, político astuto. Ó, tá vendo aí? E você traz os dias de hoje, você vê na reportagem aí, esses políticos brigando, não é mesmo? Já assistiu o jornal? Vê que eles estão na brigaiada? Um acusando o outro, tal, aquela coisa toda. Tá lá em cima. No país democrático, foram nós que colocamos eles lá. Nós colocamos eles lá. Amém? Mas estão lá brigando. Mas então aqui esse Filipe 2, político astuto e grande general. Ó, tá vendo? Esse aqui é o pai de Alexandre, né? Ele foi rei da Macedônia. Ele era um político astuto e grande general, imagina, amém? Político astuto. Por que os nossos governantes estão brigando? Porque a maioria deles são astutos. Isso aí, essa briga que eu e você vê nos jornais, é porque eles fizeram aliança, tratado, assinaram e não cumpriram. E é um galfiando o outro. E nós ficamos diante de jornais, vai para as redes sociais, agora.
ficamos lá vendo a briga deles. Nunca vai chegar ao denominador comum, meu irmão. Não vai chegar. Sabe o que vai desenrolar isso aí? Eles vão ter que eleger o governo mundial. Eles vão ter que eleger um ditador para resolver, entre aspas, essa bagunça política que vocês não dão conta, governantes. Não dá conta, irmão? O que você está falando? Vou repetir de câmera lenta. Governantes. Aí a história se repete, quer ver? Quer ver? Livro de história vai falar de Alexandre, do pai dele e de Alexandre. O que aconteceu com Alexandre, o Grande, já estava na Bíblia. Amém? Aí, ó, político astuto e grande general, começou seu governo reformando seus exércitos. Aí, ó, ele já começou o seu governo. Eu vou reformar o meu exército. Só fala em guerra. Esses governantes só falam em guerra. Você assiste o jornal, eles estão com a briga política só por causa da guerra. Eles estão lá nos jornais brincando, nós estamos vendo lá. Entre aspas, parece que eles estão tentando consertar as coisas, mas não conserta, meu irmão. Aqui, a primeira coisa que Alexandre fez, ou seja, o pai dele fez, Filipe, o grande general, começou seu governo reformando seus exércitos. Eu pergunto você uma coisa aqui: qual país que vai decidir-se por si mesmo e os seus cidadãos? Ei, vamos desarmar, vamos parafusar as bombas. Vai fazer mais bomba, rapaz. Que desparafusar bomba o quê, rapaz? Para com esse negócio. Não tem nenhum país aqui, a não ser aquele país mais precário, que está sendo pisado. Esse país está achando que está com tudo. As bombas, as ogivas, os drones que vocês estão fazendo, já está rezando o Apocalipse. Para que é? Para a batalha do Armagedon? Para a batalha do Armagedon? Vai para as redes sociais. Tá legal? Tá legal? Então você, que é um cidadão da classe baixa, média, como nós, vamos dar ouvido a essa palavra, ficar firme com Jesus, porque em Mateus 24, versículo 21, ele diz: porque virá tão grande aflição, como nunca houve e nunca haverá. E Daniel, no capítulo 12, já fala dessa grande aflição. Aí vai cair na batalha do Armagedon. Olha aqui, ó, aqui, ó, reformando os seus exércitos. E depois, aproveitando-se da rivalidade entre as cidades gregas, o pai de Alexandre, ele reforçou seu exército. Aí ele aproveitou, porque ele era o rei da Macedônia. Ele aproveitou que as cidades gregas estavam brigando entre si. Ele foi oportunista. É isso que o anticristo vai fazer. É isso que o governo mundial vai fazer. Está vendo esses governos brigando, galfiando? A Bíblia diz que ele vai eleger um ditador. Quando você vê essa guerra gravar mais e vê os jornalistas, com todo respeito, falar que é a terceira guerra mundial, não será a terceira guerra mundial. Essas guerras, ela tem que agravar cada vez mais, para a população vai ficar para trás e dizer: nós queremos solução. Eles próprios vão oferecer a solução. O governo mundial, o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Essa que é a verdade. Então a igreja, nós os evangélicos, não está aqui boiando, não, meu irmão. Nós não caímos de paraquedas, não. Nós somos comprados no sangue de Jesus, perdoados por Jesus, lavados no sangue de Jesus. Creia quem quiser crer. Aleluia. A igreja, ela não vai compactar com essa bagunça de política. Nós não estaremos aqui quando o anticristo fazer o tratado com Israel incrédulo. E depois, aproveitando-se da rivalidade entre as cidades gregas, fez
aliança. Fez aliança. É isso que o anticristo vai fazer. Eles vão eleger o governo mundial. Em Daniel 9:27 fala que o governo mundial vai fazer uma aliança com Israel, com um tratado com Israel. Esse Israel que está voltando desde 1948, a figueira que Israel brotou novamente. Aleluia. E o Israel que não vai subir no arrebatamento, porque não é Israel messiânico, está esperando o outro, o qual Jesus disse: se outro vier no seu próprio nome, vocês vão aceitar, mas a mim tu não quer. Por isso que Deus rejeitou a nação de Israel e abriu a oportunidade para eu e você, jeitinho da carne, aceitar, entrar pela porta que é Jesus. Então aqueles e aquelas que ainda não converteu a Jesus, não entram pela porta. Isso aqui não é história de Caroxi, não. Vai para as redes sociais. Tá legal? Vai para as redes sociais. Tá ouvindo mais Morada Nova? Tá ouvindo Itaúna? Você sentir a carne, tá tendo a rica oportunidade de deixar de ser gentil, fazer parte da igreja de Jesus, que é o seu corpo e ele é a cabeça, diz o apóstolo Paulo. Que o Senhor venha tirar a incredulidade desse bairro, dessa Itaúna. Que o Senhor venha ter misericórdia dessa Itaúna. Tá ouvindo, Itaúnense? Aproveitando-se da rivalidade entre as cidades gregas, fez aliança com uma e outras e formou finalmente uma liga. Sabe o que vai acontecer? No sonho do rei Nabucodonosor, Pai do Senhor, ele viu lá a cabeça de ouro, peito de prata, vento de cobre, e as pernas de ferro, e os pés de ferro e barro, e a pedra verde atingiu a espada nos pés, justamente dos dedos, da Liga dos Países Confederados, a Sé, a comunidade europeia que está se levantando com seus países confederados, é os 10 dedos da estátua, é os 10 chifres da besta, Daniel 7:7. Como é que você quer que pegue o evangelho pra você? Ei, gente, Deus é amor. Entendeu? Aceitar Jesus. Para com isso. Para. O que é de Jesus já é de Jesus. O que é de Satanás já é de Satanás. A Bíblia diz: aquele que está puro purifica-se cada vez mais, mas aquele que é sujo se suja cada vez mais. Pastores, para de ficar doçando a cabeça das pessoas. Para, prega a palavra, anuncia Jesus está voltando para buscar aquele e aquela que aceitou ele, nascer de novo. Vai para as redes sociais. Aí, finalmente uma liga, incluindo todas as cidades gregas, com exceção de Esparta, sempre tem uma pedra no sapato. Por que esses governos estão brigando? Por que Trump quer negociar com Putin não sei o que, já tá pondo, acho que a cabeça de colar Maduro, não sei o que, a prêmio, essa bagunça, tá pagando não sei quantos dólares pra quem não sei o que. Vou falar porque tá nas redes sociais. Aí, tá vendo essas guerras aí, meu irmão? Toda essa bagunça deles, mais atrás, pede eles para abrir os bastidores para você ver. Pede um jornalista para pedir essas emissoras para abrir os bastidores dessas nações, para que você vai ver lá o arsenal atômico que eles têm. Eles não vão desparafusar um parafuso sequer. É para a cabeça daquele e daquele que está para trás. É para a sua cabeça, sua criatura, que não é crente em Jesus. É para a cabeça de vocês. Tá achando que é só de Caroxi? Tá achando? Quer ver aqui, ó? Quer ver aqui, ó? Chefe absoluto da Liga Helênica é o pai de Alexandre. O chefe absoluto da Liga. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Chefe, vai chegar um dia que eles vão eleger um ditador mundial, um homem, um governo chefe absoluto,
que vai ter o controle mundial na mão dele e seus ministros. Puxa dele, para achar onde você estiver, para achar onde você estiver, por causa do código 666. Tem seu comércio, tem sua empresa, tem sua firma, tem, pois é. Se você não entrar no crime desse governo ditador mundial, você vai ter que fechar sua empresa, meu irmão. Você compra, você vende, você faz transações de compra e venda. Se você não tiver o código 666 naquele dia, você não vai poder fazer transação nenhuma. Aleluia. Você vai ter que ter o selo do 666. Ao contrário dos crentes, Paulo diz: não sabeis vós que vós estáis selados com o Espírito Santo para a redenção daquele que acredita. Aleluia. Nós temos o selo do Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes. Aleluia. Vai para as redes sociais. Aleluia. Até agora nem para a Bíblia fui. Até agora está pregando com livro de história, cara. Livro de história. Eu não sei se tem direitos autorais, quase que não. Aleluia. Tá cheio de brincadeira? Tá cheio aqui. Mas os crentes estão aí pregando falando de Jesus para você, e você dando as costas. Nós estamos falando de Jesus para vocês, e vocês não estão nem aí. Não estão nem aí. Problema é de vocês. O problema é daquele que vão falar de Jesus e não quer nada com ele. A nossa parte nós estamos fazendo. Jesus diz: e de pregar o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Para quem não crê, já está condenado. Tu não crê não, meu irmão? Nas redes sociais, aqui nesse bairro, aqui em Itaúna, tu já está condenado, a não ser que aceite Jesus. Ou se perder o fôlego de vida que Deus te deu. Olha aqui, ó. Chefe absoluto da Liga Helenística obrigou-a a declarar guerra aos persas em 337 antes de Cristo. Pai de Alexandre fez. Obrigou aquela cidade em que ele havia conquistado, obrigou a ela a fazer guerra, quer fazer guerra. Foi chefe absoluto da Liga Helenística, obrigou a declarar guerra aos persas em 337. A Bíblia diz que o anticristo, o governo mundial, no final da grande tribulação, vai obrigar as nações a fazer guerra contra Israel. Mas essa obrigação é permissão de Deus, porque na palavra está escrito: eis que eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Aleluia! Na batalha do Armagedon. Aí sim, repórteres, pode falar que é a terceira guerra mundial. Aí vocês, com todo respeito, fazem porriquete e chamam até as pessoas para falar sobre essa guerra, e eles falam que é a terceira guerra mundial. Que terceira guerra mundial o que, rapaz? Que terceira guerra mundial? Essa guerra tem que agravar para eles apresentar o ditador mundial. Mas o que impede eles de fazer isso é a igreja, é os crentes que têm o Espírito Santo em seus corações. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 6, Paulo diz: vós bem sabeis quem o detém, até que do meio seja tirado, e então se manifestará o homem do pecado iníquo, o qual o Senhor desfará com o sopro da sua boca e com o resplendor da sua volta. Aleluia. Vai para as redes sociais. Você é um incrédulo, o ateu aqui nesse bairro, aqui nessa Itaúna, nas redes sociais, tem que perto por esperar. Não perde por esperar. Você está achando que esse evangelho está aqui? Caiu de paraquedas? Caiu de paraquedas? Não! Nós somos comprados do sangue de Jesus. Querem vocês acreditaram ou não? Nós somos comprados, nós pertencemos a Jesus. Na oração que fez no outro diz: Pai, não vos peço que tire do mundo, mas livre do mal.
Porque eu não sou do mundo, assim como eles também não são. Tá pensando que nós é desse mundo? Tá pensando que nós pertencemos a esse mundo? Não, não, não! Nós pertencemos a Jesus. O nosso compromisso é com Jesus, com o nosso Salvador. Não é com a carne, não. Não é com esse mundo, não. Estou pregando, né? Ai, ai, ai. Vamos voltar aqui. Tá vendo aqui, ó? Até agora eu fui para a Bíblia. Sou só no livro de história. Você se engana fazendo faculdade, com todo respeito, tem mérito, tem mesmo. Tira seu diploma, pendura a parede, mostra para nós. Tu vai ganhar os parabéns, palminho. Aleluia. Mas saiba vocês que estão fazendo faculdade, tá quebrando a cabeça para ser alguma coisa. No futuro já está escrito aquilo que vocês estão estudando. Aleluia. Aí, ó. Declara guerra aos persas em 337. Guerra aos persas. O que diz a Bíblia aqui? A luta do carneiro com o bode. Os persas aqui é esse carneiro na Bíblia. Amém? Amém? E esse pai de Alexandre Filipe II, que quer declarar guerra. Isso aconteceu a 337 a.C. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Como é que foi a Bíblia? Comedor de feijão que escreveu. Tu não sabe o que tá falando, sua camarada. É Bíblia, foi comedor de feijão que escreveu. E tem muito, com todo respeito, Maria vai com as outras, acredita nisso. Acredita nisso. Como é que tá escrito aqui? Tô lendo livro de história, 337, nosso Cristo, o pai de Alexandre. E plantou a campanha para ir contra os persas. Como é que está escrito a Bíblia? A luta do carneiro com o bode. Como é que está escrito para o Evangelho? Pois crentes, sem resposta. Sem resposta. Sem resposta. Aí, mas foi assassinado no ano seguinte. O pai de Alexandre foi assassinado. No ano seguinte, ele foi assassinado. Sabe quem é que subiu o trono? Sabe quem é que ficou no lugar do reinado de Filipe II? Alexandre, o seu filho, com 20 anos de idade. Aleluia! O rapaz, o garoto, com 20 anos de idade, já acertou no trono do pai dele. Aleluia! Alexandre, você vai ver aqui, ó, no livro secular, de história secular, e você vai ver aqui na Bíblia. Tá vendo? Tá vendo? Como é que vocês ignoram aquilo que os evangélicos pregam pra vocês? Vocês estão achando que eu estou pregando pra vocês a história de Karachi? Ei, rapaz e moça! Ei, mocidade da internet aí! Presta atenção! Tá achando que isso é história de Karachi? Tá achando que é história de Karachi? Aí, ó, escuta aqui, ó. Aqui, ó. Mas foi assassinado no ano seguinte, antes que tivesse sido organizada uma expedição contra os persas. Antes de organizar uma expedição contra os persas, o pai de Alexandre morreu. Você vai ver que está na Bíblia. Aí você sabe na história secular, em outros livros, diz que Alexandre, quando estava na faculdade, Alexandre estava estudando, ele diz assim, olha a frase que ele diz: eu ainda me vingarei dos persas, porque sendo o Senhor do mundo, quer dominar a Grécia. Tá vendo o que Alexandre falou na faculdade? Aqui foi o que aconteceu aqui, ó. Por isso está escrito que o bode foi contra o carneiro. Eu estou lendo história. Depois nós vamos fazer o respaldo da Bíblia. Estou lendo história. Então você ateu, incrédulo, olha para os crentes assim diferentes, achando que nós somos desse tamanho. Mas foi assassinado no ano seguinte, antes que tivesse sido organizada uma expedição. Sucedeu-lhe o filho Alexandre. Não é negócio? Sucedeu-se-lhe o filho Alexandre, que tinha apenas 20 anos. A pessoa dá assim. O rapaz com 20 anos, o pai dele morre e ele assume o comando de uma falange. Ei, rapaz, 20 anos, hein? Foi escolher um rapaz com essa virtude, olha aí, Darcy. Foi escolher um rapaz com 20 anos para comandar
o exército? Será que acha? Ah, esse com o dedo assim, ó. Mas eu vou falar que acha, que tô nas redes sociais. Você tá fora das câmeras, né? Aí você pode fazer assim com o dedo. Quando eu tô aqui dentro das câmeras, acha, os bons de arroz. Ai, meu Deus do céu. Alexandre tinha 20 anos. Educado pelos homens mais inteligentes de seu tempo. Quem eram os dois luzeiros da Grécia? A história secular conta que os dois luzeiros da Grécia era Platão e Aristóteles. E Alexandre foi discípulo de Aristóteles, aleluia! Aí você vai ver que o bode tinha 2 olhos e uma ponta notável entre os olhos. Esse bode é a Grécia, esses olhos do bode é Platão e Aristóteles, e essa ponta notável era Alexandre o Grande. Mas que os crentes sabem de nada. Presta atenção, rapaz, presta atenção, tá nas redes sociais, presta atenção. Eles olham para os evangélicos, assim, os crentes o que, rapaz? Os crentes o que nas redes sociais? Tem alguma resposta para dar? Pode ser, irmão Maria. Amém. Aí, ó, educado pelos homens mais inteligentes de seu tempo, como o célebre Aristóteles. Coisa linda, hein? Ô Zé, tá nas redes sociais. Eles acham que nós os crentes estamos olhando, hein? Eles acham que nós os evangélicos, esses crentes é uma outra religião. Que religião? O cristianismo é uma religião. Aliás, a verdadeira religião que Jesus fundou é o cristianismo. Vem de cristão, ser de Cristo. É do paganismo, não. Da cegueira eclesiástica, não. Aí nós cantamos a história. Aleluia. Aí, ó. Alexandre, que tinha apenas 20 anos, educado pelos homens mais inteligentes do seu tempo, como o célebre Aristóteles. Alexandre tornou-se rapidamente um jovem cheio de sabedoria, de juízo e de ideia inteligente. Por isso, na história secular, nos livros, fala que a guerra de Alexandre foi apelidada de guerra Blitz, ou guerra relâmpago, porque é inteligente demais. E quando alguém chegava, meu rei, Alexandre veio com sua falange, com seu exército, já estava lá dentro. Alexandre foi um notável guerreiro, assumiu o lugar de seu pai, já está na Bíblia. Como é que os crentes não sabem de nada? Nós estamos aqui falando de Jesus para vocês, do amor de Deus que está na pessoa de Jesus, e vocês não dão crente, estão me deixando desejar isso aqui, ó. Alexandre tornou-se rapidamente um jovem, cheio de sabedoria, de juízo e de ideias generosas, apesar do que se poderia censurar-lhe alguns atos de crueldade. Acabou de conquistar as cidades gregas e soube ganhar-lhe a confiança. Aleluia. Soube ganhar a confiança. Aqui diz que Alexandre ele foi um pouquinho meio severo, mas ele foi generoso, principalmente com Israel. Vai estudar a história de Alexandre com Israel para você ver. A entrada de Alexandre em Jerusalém. Vai estudar para você ver. Pelo menos você que é evangélico, é crente pregador, estuda, porque o mundo aí fora está sabendo disso não. Está sabendo, é por faculdade, fez isso, aquilo, para pegar um diploma, para estar lá em cima fazendo as leis, para muitos deles dessas leis arrebentar com nós aqui embaixo. Tá legal? Tá legal? Aí, ó, desse tempo em diante, dedicou-se à guerra contra a Pérsia. A luta do carneiro com o bode, Daniel 8. A luta do carneiro, a Pérsia com o bode, Alexandre o Grande. É interessante, né? Aí fica claro nas redes sociais, aqui para esse bairro, para Itaúna, para todo aquele incrédulo que critica dessa palavra. Para de olhar para nós assim com o rabo do olho, meu irmão. Para! Se quiser, continua, quem é só nobre povo. Vai ter que continuar olhando para os crentes, os evangélicos,
Os crentes, tá nas redes sociais. Dedicou-se à guerra contra a peste, que foi rápida e espetacular. Rápida. A guerra contra a peste foi rápida e espetacular. Por isso que a história secular apelidou as guerras de Alexandre de guerra blitz, guerra relâmpago. História secular, aleluia. Aí ó, partido com 30 mil infantes. Alexandre tinha 30 mil infantes. Novo com 20 anos assumiu o trono do pai dele, aleluia. Aí partiu contra os persas com 30 mil infantes e 5 mil cavaleiros. Venceu o exército de Dário III às margens do rio Grânico. Abre parênteses, 344 a.C. Fecha parênteses. História secular. Tá vendo aqui? Que os evangélicos, que nós os cristãos ministros pode arrancar da história secular e mostrar a luz da palavra? Agora, em poucos minutos, vou pegar aqui, vou ler para você e dar só uma pincelada, vai estar nas redes sociais, para você ver como é. A gente leu aqui no livro de história, amém? Aí você vai ver aqui o que está na Bíblia. Está relatando igualzinho aconteceu literalmente. Tá achando que vai ser evangélico? Olhando, baseando para o desânimo das pessoas que não quer nada com Jesus? Tá achando? Tá. Nós vamos fazer igual o apóstolo Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Então nós cremos no evangelho. Amém. Então nós somos dignos de fazer aquela oração que está no Apocalipse. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os caras crentes. Vamos lá. Vamos terminar, pegar alguns minutinhos aqui e terminar. Aí ó, a luta do carneiro com o bode. E no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi da visão, abre parênteses, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elam, fecha parênteses. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro mede persa. Da história secular, nós acabamos de ler. Carneiro aqui, Deus mostrou o exército mede persa para Daniel da forma do carneiro. Aleluia, amém. Como mostrou também para Nabucodonosor a trajetória de todos vocês que não é crente, na forma do estátua, cabeça de ouro, peito de prata. A prata aqui, o peito é esse carneiro aqui, tá? Peito de prata, vento de cobre. Esse cobre aqui é o bode aqui de Alexandre, né? E as pernas de ferro, e os pés de ferro e barro. É muita coisa para ministrar, velho. Aí a gente fica entre a cruz e o punhal. Vai ministrar isso dentro da igreja ou cá fora? Eu estou ministrando aqui fora. Eu acho que você é dentro da igreja também, não? Aleluia. Glória a Deus. E levantei os meus olhos e vi, e eis que o carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, Dário e Sírio. Você sabe que Dário e Sírio uniu o seu reino para tombar a Babilônia. E tombou lá, né? Belsazar, neto de Nabucodonosor, filho de Nabucodonosor, estava lá no trono, Belsazar, dando bebida, lá, batucada, põe a música, vamos lá, vamos dançar, mulherada, aí, menina.
Vamos lá, Belsazar está lá. Os Medes Persas estavam secando o rio, desviando o rio, que passava nos portões, entrou por dentro, abriu os portão e detonou Babilônia. Aleluia! Isso é um pouquinho de história, meu irmão. Presta atenção. Amém? Glória a Deus. Aí, ó. Estava na cidade de Suzã. E levantei os meus olhos e vi, e eis que o carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas. Dá-se Medes Persas. As duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. E a mais alta subiu por último. Não vai dar pra falar aí. Quando Dário morreu, Ciro ficou subindo no comando dos Medes Persas. Não vai dar praça, né? Essa ponta aqui que levantou de um lado primeiro, uma ponta mais alta, que levantou, depois a outra é Dário. Essa ponta, depois a mais alta é Ciro, por aí vai. Aleluia. Vi que o carneiro, agora você vai ver aqui, ó. Vi que o carneiro dava amarrado. Ou seja, Daniel estava vendo que os Medes Persas estavam detonando. Babilônia, as outras nações, e os Medes Persas estavam com tudo. Os Medes Persas, esse carneiro aqui. Agora pergunta a você nas redes sociais aqui nesse bairro aqui e nessa Itaúna. Eu li no livro de história aqui, pela graça de Deus, reza justamente isso aqui. Aleluia. É engraçado, né? Que beleza, que maravilha. E vi que o carneiro dava amarrada para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia. E nenhum animais podia estar diante dele. Nenhuma nação. Animais aqui, as nações. As nações que tentaram vencer os Medes Persas não deu conta. Nenhum dos animais podia parar diante dele. Eita carneiro poderoso, Zé Maria. Eita carneiro forte. Eita Medes Persa poderoso. Tombou Babilônia, está com tudo. O carneiro dava amarrada para tudo quanto é lado. Chifrada para tudo quanto é lado. Mas só que esse carneiro, que é os Medes Persas, não esperava o exército de Alexandre o Grande, aquele bote. Coisa linda, rapaz. É bom demais ser crente, né? É bom demais ser evangélico, aleluia. Aleluia. Aí, para o meio-dia, e nenhum dos animais podia estar diante dele. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. Os persas venceu Babilônia. O carneiro. Os persas, pode ser, amém. Os persas venceu Babilônia. Tá com tudo, né? Venceu Babilônia, tá igual os Estados Unidos, a maior nação poderosa do mundo. Por enquanto espera. Tem um vídeo aí, os bárbaros virar. E estando eu considerando, eis que o bode agora entra em cena, esse terceiro império mundial. Porque o primeiro foi Babilônia, o segundo foi os Medes Persas, que é o peito da estátua, tombou cabeça de ouro. Eu vou falar muita coisa, senão isso complica, né? Então peraí. Aí Daniel estava considerando os Medes Persas naquela guerra, vencendo aquele carneiro, mandava e desmandava, eu. Quando Daniel via, aí veio um bode. Aí diz aqui, ó, e estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Aleluia. Aí vai Daniel capítulo 7, versículo 6. Ele vê um leopardo com 4 asas, 4 cabeças. E aqui esse bode é o leopardo, capítulo 7, versículo 6. Aleluia. E também aqui esse bode é o bronze do capítulo 2, tem a cabeça de ouro, peito de prata e o cobre, o quadril da estátua. Esse bode é o quadril da estátua, Daniel 2. Esse bode aqui é um leopardo com 4 cabeças, 4 asas. Por isso que Daniel viu um bode no ar, sem tocar no chão. As guerras, blitz, que Alexandre tinha, agilidade de guerra, que aquele rapaz tinha. Isso é ser evangélico. Isso é ser crente. Você achando, meu irmão? Você achando, nem gravata tem. Aleluia. Aí, e estando eu considerando, eis que o bode vinha do ocidente sobre toda a terra, sem tocar no chão. E aquele bode
tinha uma ponta notável entre os olhos. Não vai dar para ler tudo, vou ler só uns pedacinhos para terminar. Mas interessante que aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Vamos somar aqui. Primeiro, o bode era o Império Grego. O carneiro era os Medo-Persa, amém? Os dois tipos, o carneiro era Dário, amém? O bode agora aparece sem tocar no chão. A guerra relâmpago, a guerra Brits de Alexandre, muito bem. E diz que aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Aqui citam os olhos do bode. E quem foi os dois luzeiros da Grécia? Platão e Aristóteles. E Alexandre foi discípulo de Aristóteles. Imagina a ironia. Isso é ser crente, é ser evangélico, isso é defender a causa do Senhor. Na rede social. Aí, sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro. Aqui está aqui o confronto. Agora você imagina o exército de Alexandre contra o exército Medo-Persa, aleluia. Dirigiu-se contra o carneiro. Literalmente isso aconteceu. É como se fosse os Estados Unidos com a Rússia. É como se fosse lá o Polo Norte, o Polo Sul, sei lá o que é. Algumas nações confrontando, aleluia. Qual foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial? Sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha as duas pontas, Dário, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Aquele Alexandre correu com toda a sua força contra os Medo-Persa. E vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força do carneiro para parar diante dele. Aqui você vê o exército de Alexandre vencendo os Medo-Persa, vencendo esse carneiro, o bode vencendo o carneiro, o bode que tinha essa ponta notável entre os olhos. Essa ponta notável foi Alexandre o Grande. Isso é história secular, num livro de história secular, está na Bíblia, aleluia. E lançou-o por terra, e pisou a pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu, Alexandre o Grande engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. Alexandre morreu. Não vai dar prazo de falar sobre a história de Alexandre, como ele foi no norte e queria vencer mais. A história conta que Alexandre não tinha mais país para vencer, não tinha mais nações, estava tudo em suas mãos. Ele havia helenizado o planeta Terra de então do velho mundo, estava tudo na mão deles, mas ele queria mais. Alexandre morreu acometido de uma febre lá em Babilônia. Está vendo aqui? Está na Bíblia, está rezando na Bíblia. Qual reza? Nos livros de história secular. Quem você faz faculdade, vai caçar nas bibliotecas, com todo respeito, se achando eu estudei, eu formei. Formou em quê? Tem o seu respeito, é claro. Estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiu do seu lugar 4 também notáveis. Você sabe, quando Alexandre morreu, o seu exército dividiu-se em 4 generais. Cassandro, Ptolomeu, Seleucida e Seleucida. Todo que estuda história secular, professor de história secular, sabe disso. Que quando Alexandre morreu, o seu exército dividiu-se em 4 partes. É as 4 cabeças do leopardo, do capítulo 7, versículo 6 de Daniel. E aí? Vai ter que acabar, o negócio tá ficando bom. A água tá virando vinho, mas vai ter que parar. Não é Jesus? Aleluia.
Aqui ó. Maior força, aquela grande ponta foi quebrada e subiram ao seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Vamos terminar. E tem muito mais coisa para falar aqui, mas fica o recado aqui nesse bairro, fica o recado aqui nessa Itaúna, e fica o recado para você nas redes sociais. Nós, os evangélicos, não caímos de paraquedas, não. A Bíblia diz aqui, ó, no livro do Apocalipse: eis que presto vem. É o Senhor Jesus falando. Eu quero terminar aqui, lendo para você aqui, no Apocalipse. Completa a Bíblia aqui, rapaz. Essa Bíblia aqui, ela é nova para mim. Ai, Jesus, a glória. Amém, glória a Deus. Aqui o Senhor diz: eis que presto vem. Guarda o que tem, para que ninguém rouba a tua coroa. Aleluia. Então, eu só vou ler o Apocalipse, capítulo 22, versículo 10 e 11. O versículo 10 e 11. E o versículo 11 vai chocar muita gente. Aquelas pessoas que é amante do mundo, que é carnal, que não quer se converter da sua carnalidade, da sua vida carnal. Quer ver o que a Bíblia diz? Quer ver? Apocalipse 22, 10, 11. E disse-me: não cele as palavras da profecia desse livro. Aqui o anjo falando para João: não celes. Mas lá para Daniel, o Senhor disse: sela a palavra. A palavra está selada. Vai no livro do Apocalipse, já foi tirado o selo. Então, se você for para o inferno, se você rejeita Jesus, é por conta própria. Porque a palavra está aberta a todos que querem Jesus. Não adianta dizer: ninguém pregou para mim. Senhor, eu o quê? Eu o quê? Você está vendo pregar para você a palavra da salvação? Você quer alguma coisa com essa palavra? Não! Portanto, o mundo do ateísmo, mundo da incredulidade, mundo da indiferença, você não perde por esperar. Olha o que diz aqui em Apocalipse 22, 10. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Próximo está o tempo. Foi escrito há 2000 anos atrás. Tá vendo aqui, irmão? Qual é a posição dos crentes? Por que os evangélicos aguardam Jesus? Maranata! E você que não aceitou Jesus, está aí à mercê da sorte. Cavalhão, então. Aonde tu vai parar? Quer que nós tira a luz da palavra de Deus? Pode. Vai chocar você ou não? Para o inferno. Olha aqui, ó. Vou terminar aqui com o versículo que vai chocar muita gente aqui que não quer nada com Jesus. E muitos aí nas redes sociais. E a função não é chocar ninguém, não. Mas isso aqui choca muita gente. Quer ver o que diz Apocalipse 22, 11? Quem é sujo? Apocalipse 22, 11. Quem é injusto? Desculpa. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, se suje ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Como é que é a nossa aqui? Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suja mais ainda. Mas quem é puro, se purifica cada vez mais. E como é que eu e você purifica a nossa vida? No sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. E diz aqui: eis que presto vem.
Vou terminar aqui, quero agradecer vocês aqui nesse bairro, aqui nessa Itaúna, e você nas redes sociais também, muito obrigado. Continua aí, em nome de Jesus, a divulgando esses vídeos, mandando esse trabalho para frente, aleluia. Porque a igreja está prestes a ser arrebatada para o céu. E aqueles que ainda não aceitaram Jesus, não entrou pela porta, não experimentou o novo nascimento em Cristo Jesus, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Amém. E amém.